Olá, amigos ouvintes, internautas, eu sou Adriano Antunes, estamos aqui direto dos estúdios da Rádio Araranguá, gravando o programa Café Consciência, o programa para discussões relacionadas à ciência e tecnologia, seus aspectos históricos, filosóficos, educacionais, dentre outros temas relacionados. Estão aqui comigo hoje as bolsistas de iniciação científica do Instituto Federal, a Letícia Jorge e a Letícia Figueiredo. Olá, meninas. Elas constituem a equipe idealizadora do nosso programa. E os nossos convidados especiais, eu vou começar pela professora, pesquisadora em História e professora no Instituto Federal Campus Araranguá, Michele Stakonski-Sequinel. Olá, Michele, tudo bem? Olá, tudo bom? E o nosso sócio oficial do programa, também pesquisador e professor do Instituto Federal, Felipe Damasio. Tudo bom, pessoal? E agora, então, nós vamos começar a discussão com o tema de hoje, esse que é o programa piloto Café Consciência, um programa do projeto Ondas da Ciência, né, idealizado pelas Letícias que estão aqui comigo e pelo orientador, que eu não vou agora citar o nome, depois quem sabe a gente conversa sobre isso, né? Com a iminência do fim do mundo, segundo as mais diversas teorias e especulações de toda a sorte, o tema do programa piloto não poderia ser diferente, né? O que é aceito na comunidade científica e o que é mito sobre o tal apocalipse que, segundo algumas pessoas, tem até data marcada e é para o dia 21 de dezembro, a próxima sexta-feira. O que você acha, professora Michele? Afinal de contas, aliás, essa data vem de interpretações feitas sobre escrituras dos maias, que é uma civilização pré-colombiana da América Central. E eu queria começar agora com a professora Michele. Afinal de contas, professora, como é que funciona o calendário maia e o que leva as pessoas a estimarem o fim do mundo para o dia 21? Bom, o que leva é um erro histórico, né? Porque, em primeiro lugar, esse calendário nem é um calendário maia, é de uma civilização olmeca, que é uma civilização também que foi assimilada pelos maias, mas esse calendário é um dos calendários que a civilização maia e os olmecas tinham para a contagem do tempo. Existiam vários tipos de calendários, e esse, no qual as pessoas acreditam que o dia 21 é o último dia do calendário, 21 de dezembro de 2012, é um calendário chamado calendário de longa duração. E ele funcionava da seguinte maneira. Para os maias, haviam várias formas de contar o tempo, né? Diversos calendários. Esse de longa duração, ele simbolizava um período que era maior do que 52 anos. Posso comentar como é que ele funcionava? A divisão? Isso, professora. Fique à vontade, fique à vontade. Qualquer dúvida aqui, a gente... né? Felipe, o microfone está aberto. Se não quiser, pode parar, pode fechar o Facebook e, de repente, fazer uma participação mais ativa no programa. Dados físicos, né? Bom, o tempo para os maias era um tempo cíclico. E ele era dividido em períodos. Esse calendário de longa duração, ele tinha vários períodos. Em primeiro, eles dividiam o tempo em 20 dias, que era um uinal. 18 uinais equivaliam a 360 dias. O uinal, quase... então, é o equivalente a um mês, mais ou menos? É mais ou menos um mês. Assim como um mês 18 dias. Era quase equivalente a um ano do nosso calendário gregoriano. Um ano do nosso calendário. Exatamente. E esses 18 uinais, que seriam quase um ano do nosso calendário gregoriano, equivaliam ao que eles chamavam de um tum. Um tum é quase um ano, então. Quase um ano. Vai dar um erro aí. Tum. Vai dar um erro aí de 5 dias aí, 4 a 5 dias aí aliás, mais de 5 dias aí por ano, né? Exatamente. 20 tuns eram catum. E 20 catuns equivaliam mais ou menos a 144 mil dias, um bactum. E aí que começa o erro de cálculo do calendário maia. Porque o calendário que constantemente é chamado de calendário maia é um calendário olmeca com 13 bactuns, ou seja, com 13 ciclos de 144 mil dias. E, por uma convenção histórica, acreditou-se que o dia 23 de dezembro de 2012 equivaleria ao último dia do 13º Bactum para esse calendário. Ou seja, então o não fim é nem do dia mundo 21. Não é nem dia 21. Seria no dia 23 de dezembro. Pô, se não acabar no dia 21, ainda vai ter uma expectativa pro dia 23 e assim vai, né?
Tem 2 chances. Bom, e outra questão, né, de erro histórico é que esse 13º Bactum se localiza em apenas alguns calendários maias. Há outros calendários com mais Bactums, ou seja, com mais eras. Esses, cada 144 mil dias equivalia a uma era histórica para os maias, né? E haviam calendários que foram descobertos por arqueólogos e historiadores com mais de 13 Bactums. O último... Para quem quiser profetizar o fim do mundo, então o calendário é o que não falta, né? Não falta, tem muitos. O último, inclusive, que foi encontrado, tinha 17 Bactums. Ou seja, daqui mais de 7.000 anos nós teremos um outro fim de mundo. E essa sistemática é só um dos calendários que os maias usam, né? Porque com esse erro aí, todo ano aí, 5 dias... Complicado. Para plantar, para tudo. Então eles tinham um calendário para tudo, né? Na realidade, tudo. esse é um calendário religioso, né? Exatamente. Esse é um calendário religioso. Existiam diversos tipos de contagens de tempo. E esse calendário só foi utilizado por um período da civilização maia, que é considerado o período clássico da civilização maia. Após isso, outros calendários entraram em voga e passaram a ser utilizados no cotidiano. Tanto é que hoje os descendentes dos maias daquela região da América não têm mais esse tipo de contagem do tempo cíclica, mas uma contagem linear, que não é igual à nossa, não é igual à do calendário gregoriano, mas também não é do que a gente chama de calendário maia, dos 13 Bactums. Quem disse que o mundo vai acabar não foi os maias, foi a imprensa, então. Exatamente. Inclusive, os maias nunca acreditavam em final de mundo, né? Eles nem profetizaram nada com relação a final de mundo, a fim de mundo, fim de tempo. Existem mais ou menos 15 mil escritos maias que foram traduzidos por historiadores, e em nenhum deles há qualquer lenda, qualquer mito, qualquer imaginário sobre o fim de um mundo, mas sim o início de uma nova era, sempre em ciclos, etc. Não é a primeira vez, né, Michele? Tem várias previsões sobre o fim do mundo que se repetem, né? Na história isso é um imaginário interessante. É uma curiosidade aqui, a gente ouviu falar de outras situações em que se previu apocalipses e mudanças drásticas e tal, então uma das questões é essa, né? Isso não é coisa dos tempos modernos, né? Em outros momentos históricos, as atenções já se voltaram pro fim do mundo. É um prato cheio para profetas, pseudo-profetas. Exatamente. Mas isso aí, quando você falou da imprensa, eu fiquei pensando, o que a imprensa faz é divulgar as coisas que estão correndo por aí. Na realidade, a imprensa não cria esses fatos, né? São essas pessoas... Né? Essas pessoas criam os fatos, e aí se a gente vê que dá quórum, né? Que dá pra rolar uma vibe, né? Hoje não então. Essa onda, ela começou na década de 70. Místicos de todo mundo. Nostradamus acabou com o mundo quantas vezes já? Olha, 1992, 99... 1999 era pra ter surgido o grande terror, segundo Nostradamus. Não veio. Essa dos maias começou em 70, né? Foi um desses profetas que criou essa linha de pensamento, não sei se a gente pode falar assim. Qualquer coisa serve pra isso, né? Tem um clássico que é o Cometa Halley, né? Eu peguei isso quando era criança. Cada vez que o Cometa Halley passa é um desespero. Na década de 10 vendiam kits de sobrevivência, as pessoas se matavam, fizeram suicídio coletivo. Azar delas, né? Isso aconteceu na Idade Média também. Na passagem do ano 999 para o ano 1000, contam alguns historiadores que as pessoas se reuniam em grandes catedrais, no centro de praças, para fazer orações e choravam. Houve suicídios coletivos, pessoas que entregaram todo o dinheiro para a igreja para poder comprar um pedacinho do céu, por causa dessa passagem do ano 999 para o ano 1000. Né, o milenarismo, né, baseado em uma leitura também errada do Apocalipse bíblico. Então fica a dica de não querer antecipar as coisas, né? Exatamente. Vamos curtir, né? Vamos curtir. Ainda tá por aqui. A gente tem... Nós estávamos conversando hoje na escola e de repente surgiu o assunto e agora? O que faz todo esse frenesi, né? Então é a capacidade que a sociedade contemporânea tem de disseminar as informações, né? Mas de qualquer forma, embora existam, né, teorias e conspirações de todo tipo, as pessoas não andam muito preocupadas com isso, elas não dão muita bola, por assim dizer. Mas tem gente fazendo dívida que acha que não precisa pagar, tem, né? Tem. Não, mas tem pessoas...
pequenos grupos podem fazer grandes estragos, né? E a gente tem exatamente. vários exemplos disso na história, então que um sujeito lá resolveu reunir um grupo relativamente grande, dezenas de pessoas, e aí acontecem tragédias terríveis, né? Por isso é interessante a gente conversar, né? Estabelecer esse diálogo com todo o público e tentar entender mesmo por que a sociedade gosta tanto de se movimentar em torno desses temas, né? É interessante porque apesar da gente comentar com um tom de... algo cômico, né? Falar sobre o fim do mundo, né? Muitas pessoas ultimamente têm escrito para a NASA, perguntando se realmente vai ter um realinhamento de planetas ou se alguma catástrofe natural pode acontecer, se está previsto alguma coisa diferente. Tá dando um trabalho danado. Esse negócio de realinhamento é uma das maiores bobagens que eu vi na minha vida, né? Porque a história, assim, que como vai alinhar, vai mudar a maré. Mas nem Júpiter causa maré, né? Muda a maré da Terra. A Lua e o Sol, né? A Lua 2/3, o Sol 1/3 e Júpiter, que é gigantesco, tá muito próximo de nós, não causa nenhum alteração da maré. Um planeta que tá 8, 10 anos-luz vai fazer? Tá louco, é só a pessoa que não tem informação, né? Mas tanto é que há pessoas que pensam isso, que a NASA fez um comentário, né? Fez uma menção oficial, dizendo que não, gente, não vai acontecer nada. Só Lua, 2/3 e Sol. Mas ninguém tem a possibilidade de mudar as marés na Terra. Professor Felipe, então vamos ver o seguinte, já que nós estamos aí falando em questões astronômicas, será que o Apocalipse ele é uma realidade, é uma ficção? Apocalipse não é uma questão de se vai acontecer, é questão de quando vai acontecer. Eu garanto pra ti que a Terra vai acabar, a Terra vai explodir. Só que não precisa se preocupar, daqui a 5 bilhões de anos. Eu falei 5 bilhões, não 5 milhões. Tá, eu já tava ficando preocupado com 5 milhões, né? Então, por que é isso? Resumindo assim, o que acontece? O universo como um todo, conhecido por nós, tem cerca de 200 bilhões de galáxias, cada galáxia tem 200 bilhões de estrelas, então nós somos uma em 200 bilhões de galáxias, nós somos uma em 200 bilhões de estrelas em cada uma dessas galáxias, então nós não somos nada em lugar nenhum. Então, e o que acontece? A gente orbita uma estrela comum. Então, o que acontece é que as pessoas acham que estrela tem 5 pontas. Não, estrela é igual ao Sol. Por que a gente vê ela pequenininha? Porque ela está muito longe. Se a gente chegar perto de uma estrela, ela vai te queimar todo. Então fica a dica também, né, Michelle? Não chegar perto das estrelas, senão vai torrar. É o que a gente faz todos os dias, né? Mais ou menos. Você tem que passar filtro solar. Então, o que acontece com a nossa estrela? Nós temos um Sol, que é uma estrela comum, normal, igual a tantas outras na periferia da galáxia. Só que as estrelas têm ciclos de vida. O nosso Sol, isso depende da massa e do tamanho. O nosso Sol dura cerca de... A estrela que é o nosso Sol, essa classe de estrelas especiais, dura cerca de 10 bilhões de anos. Daqui a pouco a gente vai falar da escala de tempo, mas é muito tempo. 10 bilhões de anos é muito tempo. E já se passou cerca de 5 bilhões de anos. Então ela tá bem na meia-vida dela. Já tá na meia-idade, então. Meia-idade. Tá numa crise de meia-idade. Tá numa crise de meia-idade. Mas ela fica estressada no final da... O Sol tem uns estresses grandes, que começa a ter tempestade solar. Ele tem umas crises. E daí uma das teorias que tem se propagado que o Sol é mulher, não. Uma das teorias que tem se propagado é que o Sol tem ciclos de atividade, né? E tem suas máximas, aproximadamente de 11 em 11 anos o Sol atinge pontos máximos de atividade, né? Isso. E um dessas máximas tá aí, tá acontecendo, né? Nós estamos aqui para... O Sol é uma estrela em plena atividade. Como é que é uma estrela, assim? Para entender o que é uma estrela. Estrela, na verdade, é uma bola de gás quente. Só que ela tá fervendo. Só que ela não tá fervendo com calor que a gente consegue fazer na Terra. Ela tá, que é combustão, né? O professor de química pode explicar melhor aqui, né, Adriano? Com certeza. Então, como é que da onde vem a energia do Sol? Vem um negócio chamado fusão termonuclear. O que acontece? Normalmente, a estrela é uma bola de hidrogênio. 90% da matéria do universo é hidrogênio, que é o primeiro átomo da camada da tabela periódica. Tem um próton estrutura mais simples, né?
E o que o Sol faz? Tem tanta pressão nele, tanta pressão, a temperatura é tão grande que ele transforma. O processo é um pouquinho complicado, mas resumindo, transforma 4 átomos de hidrogênio em 1 de hélio. E faz isso durante grande parte da vida dele. Quando a região responsável por isso começa a acabar o hidrogênio, ele começa a fundir os elementos mais pesados e começa a liberar muita energia, mas muita energia. Tanta energia que o Sol começa a se expandir. Ele vai se expandir tanto que vai passar da Terra. Então a Terra vai ser engolida pelo Sol. Então quando isso acontecer, é melhor não estar aqui, né? Não. Acabou com a minha imagem poética de estrela, né? Não, a estrela não é essa coisa linda, né? Não. Mas muito que brilha. Mas isso é muito pelo contrário. Conhecer estrela é muito mais bonito do que ter imagem poética. A ciência é a poesia da vida real. Conhecer como como a estrela é, conhecer como ela funciona, saber que ela não tem 5 pontos, saber como ela funciona, isso é muito mais bonito do que ficar viajando que ela tem 5 pontos. Então a ciência é a poesia da vida real. Então, como é muito mais poético, né? Muito mais bonito isso. Então, menos subjetivo só. Então, daí como a estrela ela tá em plena atividade, ela tem picos de emitir essas radiações a cada 11 anos. E daí essas tempestades solares vagam até a Terra e são captadas pela Terra pelos polos magnéticos. Só que qual é o problema? Ela tem carga essa tempestade solar. E nós somos muito dependentes da nossa comunicação. Então imagine só por um instante que a gente não tenha internet. Tenta pensar um dia sem internet. É um caos. Agora, isso pode causar uma pane completa, né, em sistema de informação. Então, tu não conseguia tu não consegue ligar pra tua filha em Sombrio. Imagina. Tu não ia conseguir ligar a televisão e saber as notícias. Então, ia causar um caos completo. Não só isso. E-mails. Não só isso. Todo o nosso sistema, daí a professora de história pode falar melhor, todo o nosso sistema social é baseado hoje em informação. Então, imagina, por exemplo, que pra mim ia ser bom, porque as minhas dívidas são todas apagadas. Olha, mas não, viu? Mas já eu já li sobre os sistemas bancários, diz que caso a internet venha falhar um dia, há um sistema interno. Eles são protegidos, inclusive, de tempestades solares. Até o sistema bancário. Não tem solução. Ou seja, as suas dívidas continuarão. Tem um filme clássico que fala sobre isso, que é Clube da Luta. Um filme muito bom. Que ele destrói todo o sistema bancário e causa um caos completo. E daí daí vem um fenômeno social, que a Michelle pode falar melhor, que daí vem o pânico, daí danou-se, né, Michelle? Ah, sim. Já houve outros momentos que alguns satélites e sistemas de comunicação foram danificados por as tempestades solares, né? As pessoas são induzidas a pensar que isso aumenta a temperatura, que queima os satélites, e na realidade não é isso, não. É uma tempestade eletromagnética, nós somos protegidos, por assim dizer, pela Terra, pelo campo gravitacional da Terra que desvia isso. Campo gravitacional, desculpa. Eu inverti as interações. O campo magnético da Terra, então, evita isso. Aliás, os polos são mais suscetíveis a esse tipo de variação. Mas os polos que está se referindo não são os polos geográficos, são os polos magnéticos. São os polos. Que são tão próximos, né? Mas são invertidos. São invertidos, isso, é verdade. O polo sul é perto do polo norte e o polo norte é perto do polo sul. E não são exatamente em cima, tem um pouquinho de desvio. Então o que são esses polos? Uma carga. A carga, quando chega as tempestades solares, quando chega perto da Terra, elas se alinham a esse campo magnético, então elas entram na Terra pelos polos. O que causa um fenômeno bem bonito, que eu só vi em foto, mas um dia eu vou ver, que são as auroras. A aurora boreal. E a aurora austral. Mas a aurora boreal é muito curioso isso. As duas existem, são tão intensas quanto. Mas a famosa é a aurora boreal, porque na aurora austral não tem ninguém pra ver lá. Não tem ninguém pra ver. Tá certo. Então acontece isso. Então o problema não é que vai aumentar a temperatura, não é nada disso. O problema disso vai ferrar com o nosso sistema de comunicação. Ferrando o nosso sistema de comunicação, daí vem todo um pânico e uma questão social, né, Michelle? Que daí todo mundo vai ficar em desespero, não vai ter dinheiro num banco para tirar dinheiro, não vai conseguir comprar as coisas, vai faltar alimento, daí é uma questão social que não tem nada a ver com o Sol. É interessante as pessoas saberem, né, Felipe, que nós já passamos por várias máximas solares e temos vários mecanismos de proteção, né? Os aviões que hoje fazem a
a rota América do Norte e Ásia, por exemplo, que passam pelo Polo Norte, eles desviam nesse período de máxima solar, e desviam do Polo Norte para não ter problemas de interferência, danificar os circuitos de comunicação, né? Imagina. Então o que nós esses temos profetas estão falando é que cada vez aconteceu, por exemplo, 11 anos atrás. Eles dizem assim, mas 11 anos atrás a gente não era tão dependente da questão das informações. É isso que eles falam. Então, imagina que há 11 anos como a gente vai estar dependente. Qualquer probleminha vai causar um pânico total, as pessoas vão se matar, vai ter guerra. É isso que eles dizem. Mas junto com a dependência vem toda uma tecnologia de defender nossos sistemas contra isso. Então, não vai faltar comida, não vai faltar nada. Então, porque as pessoas estão preparadas. A tecnologia está avançando de tal forma a se proteger disso. Agora, existem outras, né? Várias teorias várias teorias apocalípticas, por assim dizer. Existe uma confluência de teorias que começaram a apontar pro fim do final do calendário maia, né? Então, é mais ou menos uma moda, né? O que aconteceu é que muitas teorias começaram a apontar e tiveram erros. Algumas previam o fim do mundo para tempos atrás, aí os caras resolveram refazer os cálculos e aí viram que dava certo pro dia 21. Então nós temos um monte de teorias aqui, como a do planeta Nibiru, por exemplo, que seria um planeta que está escondido, os astrônomos não conseguem enxergar, mas os sumérios sabiam disso. É impressionante, né? Com toda essa tecnologia, nós não conseguimos perceber. Por trás disso tem um perigo real, que é o perigo do asteroide ficar contra a gente. Isso é um perigo real. Um planeta desconhecido na nossa rota é uma coisa descartável, né? O planeta tem muita massa e no planeta, como o próprio nome diz, gira em torno de estrela. Então, se não gira em torno de estrela, não é planeta. Não tem como o planeta escapar da estrela, só se a estrela sumir. Então, não tem como. Então, mas o perigo real são os asteroides. Por quê? Só para localizar aqui. Existe um cinturão, existe um planeta muito grande, que é o maior nosso planeta, que é o Júpiter. Antes de Júpiter, tem um cinturão de asteroides. A maioria desses asteroides cai em Júpiter porque a massa de Júpiter é gigantesca. Então, isso acontece. Agora, o que pode acontecer? É um desses asteroides não ser capturado por Júpiter e vir de encontro à Terra. Existe até um cálculo estatístico que isso aconteceria a cada 30 milhões de anos. A cada 30 milhões de anos. A má notícia é... Aconteceu há 30 milhões de anos. Aconteceu há 60 milhões de anos atrás. Nossa, então nós já estamos em atraso. Estamos em apuros. Mas, então, esse é um perigo real. E por que é um perigo real? Porque como o céu é muito, muito, muito grande, quem já observou, não dá para mapear o céu inteiro, eles não conseguem mapear o céu inteiro. Então, quando a gente avistar um asteroide, vai faltar uns 10, 15 anos para esse asteroide estar chegando. Então, vai ser um perigo grande. Então, mas esse é o perigo real. Mas o perigo real não é assim como as pessoas acham, que quando o asteroide chegar aqui, ele vai bater, vai ter um apocalipse, pegar fogo. Não é isso que vai acabar com a vida humana, acabar com a vida humana na Terra. Seria mais ou menos o que aconteceu com os dinossauros, então, isso. Na realidade. O que a gente pode esperar de um fenômeno desse. Mas por que os dinossauros morreram? Não foi por causa do impacto. O que aconteceu é o que acontece depois. Fome. Isso Frio. Exatamente isso. Quando cai o asteroide na Terra, levanta uma grande poeira. Essa poeira bloqueia os raios solares. Os raios solares não deixam mais as plantas se desenvolverem. A gente come planta, a gente morre. Então é isso que acontece. Então o que vem depois. Mas até isso a gente pode se proteger, né? Se a gente tiver 15 anos para se preparar, a gente consegue se preparar. A gente sabe quanto tempo vai demorar. Tipo Armagedon, assim, né? É isso, exatamente isso. Mas foi muito. A gente consegue prever com mais antecedência do que eles previram naquele filme ali. Então, mas o perigo é esse. Mas acho que é interessante ali aconteceu também alguma coisa inesperada, né? E a gente não tem o Morgan Freeman, então esse é um... Não, imagina. Nossa. A gente não vai ter ele, então vai ser um problema. Mas outro perigo real, que é parecido com essa mesma causa, é uma catástrofe nuclear, que vai acontecer a mesma coisa. Se tiver uma guerra nuclear, isso a pessoa de história pode falar que não é uma ameaça, como normalmente a gente acha que é uma ameaça que não tá grande, ela é grande, tem um perigo real e cada vez pior, principalmente na região da Ásia, ali, né, Michele? Paquistão. Sim, durante um bom tempo, esse perigo real... Esse perigo realmente foi real, né? Vamos pensar Guerra Fria.
Então... Mas eu vi... eu estive lendo sobre isso nos últimos dias aí, quando nós estávamos estudando os temas a serem abordados no programa. E alguém falou que a Guerra Fria, nós estivemos muito mais tranquilos na Guerra Fria do que hoje, por exemplo. Do que hoje. Porque na Guerra Fria, tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos, né? Mas eles tinham armamento suficiente para causar grandes danos, por assim dizer, mas todo mundo queria viver, né? E se nós analisarmos hoje, existem países muçulmanos radicais, extremistas. Só tem que fazer uma ressalva que nem todo muçulmano é radical. Né? Isso sim, com certeza. Tem cristão radical, tem judeu radical, isso é uma minoria dos muçulmanos. Né? Sim, mas a maneira como eles encaram a morte, ou seja, não é uma. Nós tínhamos uma vontade de viver, né, cara? E como esses cristãos que falou agora que causavam um suicídio em massa. Então, mas é porque uma coisa que normalmente acha, os muçulmanos são um grande problema. Não, são os radicais muçulmanos. Mas se der bomba atômica para os radicais cristãos também, sei lá, do não Vaticano, vai ser diferente. Não vai ser diferente. Não. Então, esse radicalismo, e é perigoso isso. Porque se soltar uma bomba atômica, vai acontecer a mesma coisa ao asteroide. Então, aqui no Brasil... O perigo pode estar aqui, não lá fora. Isso, Então, daí o Brasil tá longe dos Estados Unidos, tá longe do Paquistão, a gente morre igual. Porque vai faltar comida, se faltar comida... Imagina, a gente tá com quantos? 7 bilhões, Michel? Vamos pedir professor de geografia. Mas entre 6 e 7 bilhões. Então, 7 bilhões é muita gente. Imagina se começar a faltar comida. Imagina um caos. A situação hoje já está se complicando, né? E o problema é que a nossa espécie, toda espécie, é muito delicada. E a nossa espécie, que é o Homo sapiens, é muito delicada em relação ao clima. Sapiens sapiens. É muito delicada em relação ao clima. Qualquer mudança no clima vai causar um grande problema para nossa espécie. A gente não consegue se adaptar. A gente tem sangue quente, a gente só bota um filhote, a gente tem que cuidar desse filhote. A gente está muito adaptado a esse tipo de clima, porque nossa espécie tem, a gente falou em bilhões de anos, a nossa espécie tem só 100 mil anos. Então, eu acho que isso é interessante que o Felipe está falando, justamente para pensar que nós não somos os últimos, né? A Terra já foi em ciclos, né? A gente pensa nos dinossauros, por exemplo, né? Uma catástrofe que acabou com a vida dos dinossauros aqui na Terra e que deu origem a novos tipos de formas de vida. E por que nós seríamos o último tipo de forma de vida, né? O último tipo de inteligência. Então, qualquer alteração no clima vai causar... A nossa espécie já era. Então, tem espécies muito mais adaptadas que a gente, os répteis. Então, sempre que tu vê um jacaré, por exemplo, pode pensar assim, ele já estava aqui muito antes de mim e vai estar aqui muito depois de mim. Dizem que as baratas sobreviveriam a uma catástrofe nuclear. Exatamente. Então, nossa espécie não está preparada para grandes mudanças climáticas. Qualquer mudança climática que tiver, ferrou. Eu acho que nós somos as maiores baratas do planeta. Nós somos capazes de resistir a qualquer mudança climática. Polêmico. Bom, é porque em algum momento nós evoluímos biologicamente para nos adaptar. Hoje nós evoluímos através da tecnologia, né? Existem inclusive algumas previsões de que daqui a algum tempo nós vamos conseguir transferir a nossa consciência para a máquina. Né? O que você acha disso? Mas uma saída seria essa. Seria o Homo sapiens sapiens mudar para outra espécie. Então, de qualquer forma, nós vamos virar outra espécie. Então, a gente vai virar outra espécie. Metade ciborgue, alguma coisa desse tipo. Essa civilização, ser humano, como nós nos conhecemos hoje, não tem muito tempo de vida. Mesmo que não tenha catástrofe nuclear, mesmo que não venham asteroides, a mudança climática do próprio planeta Terra vai fazer a nossa espécie mudar. Inclusive, parece que é muito grande, mas se tu traçar, por exemplo, um ser humano de 10 mil anos atrás... 10 anos na frente não dá também, né? 10 anos... Imagina o que ele ia pensar de ti, né, Felipe? Com esses óculos aí, você já se adaptou, né? Pensar não ia, professor? O ser humano de 10 mil anos atrás é muito diferente de nós. Era mais baixo, o cérebro era menor, e daqui a 10 mil anos vai ser muito diferente também. Então a nossa espécie não dura muito, não importa o que aconteça. Então... Mas não há motivo para alarde. Isso é natural. Sim, faz parte. Não dura muito, talvez, de repente, alguns milhões de anos. A gente tem uma noção de tempo
baseado na nossa existência, né? Então, pra gente, 30 anos, 40, 50, 100 anos é muito 150, tempo. E não é nada nos termos geológicos e em termos históricos também. Então, a gente tá falando aqui pra ter uma ideia do que a gente tá falando, vamos imaginar o Big Bang, que foi a grande explosão que teria dado início ao universo. Aconteceu há 13,7 bilhões de anos. E vamos imaginar onde a gente tá agora. Se isso tudo fosse um calendário de um ano, então a gente teria janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Então isso é a evolução do universo. Para ter uma ideia de como o ser humano é frágil, o ser humano teria... jovem, né? Se toda a história do universo fosse um ano, o ser humano teria surgido... Vocês têm ideia? Em quando? Em fevereiro, janeiro? Semana passada. No último minuto. Olha só. A gente teria surgido no último minuto do dia 31 de dezembro, às 23h59 e 20 e poucos segundos. Então, pra ter ideia como a gente não é nada. A gente não é nada em lugar nenhum. Então, nós somos o centro. Não somos nada. Não somos nada em lugar nenhum. Nós não somos uma espécie frágil que surgiu há pouco tempo num planeta pequeno, que orbita uma estrela pequena, que está na periferia de uma galáxia pequena. Não somos nada em lugar nenhum. Nossa, falando assim... O fim do mundo não é nada, né? Não, o fim do mundo fica pouco agora pra gente. O professor Felipe coordenou um projeto que tinha como tema a ciência do fim do mundo. E nesse projeto foram foram estudados várias formas de realmente... ou várias ameaças reais, né, para a vida frágil na Terra, né? Uma é o clima, que nós já comentamos aqui. A principal dela. Mas muitas das outras possibilidades também estão interligadas ao clima, né? O que vai acontecer se um asteroide cair? Por exemplo, vai mudar radicalmente o clima na Terra, né? E é importante falar, Adriano, que apesar do que se diz na imprensa, a mudança climática não são causadas pelo ser humano. Elas são cíclicas. A Terra é cíclica. Então... o efeito estufa é ruim. Não, o efeito estufa é bom. Se não fosse efeito estufa, nem tinha vida na Terra. Então, o homem não é uma praga, né, da sim. Terra. Faz parte da natureza como todo o restante, né? Será, professor? Eu acho. Eu acredito que essas teorias de que o homem acaba com a natureza são teorias tão catastróficas e tão de conspiração quanto essas teorias de fim de mundo. Há, sim, a modificação do homem na natureza, mas se houvessem outros no lugar de nós hoje, outras espécies evoluídas também iam modificar. Nós somos capazes de nos adaptar. Mas essa tão proclamada influência do ser humano por meio de... principalmente eles focam bastante, a imprensa internacional principalmente, nos combustíveis fósseis. E não falam de outras formas de poluição. Por que isso? Por que tem tão proclamado? Isso começou tudo com um sujeito chamado Al Gore, que foi vice-presidente dos Estados Unidos e está a serviço das grandes multinacionais americanas. Uma verdade inconveniente. O que ele disse? Que o grande problema é o combustível fóssil. Só que a gente tem que ver o que ele está de interesse para trás disso. O que está de interesse para disso ele é um representante, ele está a serviço de grandes multinacionais. Qual é o problema disso? Como o eixo mundial, esse professor de história pode falar melhor, está mudando, está saindo dos Estados Unidos na Europa, está vindo para país, daqui a 5 anos, o único país hoje dito desenvolvido, que daqui a alguns anos, dos 5 maiores, o único que vai estar entre os 5 maiores ainda vai ser os Estados Unidos. Porque vai estar Brasil, Índia, China, Rússia e África do Sul, né? África do Sul. Então, o único país rico de hoje que vai estar ainda é os Estados Unidos. Então, o que acontece? Tem pouco combustível fóssil no mundo. Tem pouco petróleo no mundo. Então, se todos esses países quiserem usar esse combustível fóssil, não vai ter para todo mundo. Não vai ter para os Estados Unidos e não vai ter para países ricos. O que é mais fácil, então? Convencer os outros a não usarem. Como é que eles vão convencer os outros a usar? Dizer que é ruim? É tão cômico isso, é tão irônico, que o país que tenta convencer o mundo a não usar combustível fóssil é o que mais usa. Né? Que faz mais guerras em busca disso, né? Então, é engraçado isso. Então tem que chamar atenção. Nós não somos uma praga na natureza. Nós não somos uma praga no planeta Terra. Nós fazemos parte dele. E o planeta Terra vai mudar o clima, quer nós estejamos aqui ou não. Para ter uma ideia, por exemplo, o que os grandes alarmistas ecológicos falam, que, por exemplo, não pode explorar a Amazônia. Não pode explorar, porque a Amazônia vai acabar. A Amazônia não tá ali
regulando o clima. A Amazônia está ali por causa do clima. Vamos imaginar que um presidente brasileiro resolva explorar toda a Amazônia economicamente, destrói toda a Amazônia. O que vai acontecer 20 anos depois por causa das chuvas? Vai estar tudo de novo no lugar. A Amazônia vai ser reconstruída toda de novo. Há quem diga que não vai mais chover aqui, cara. Não, a nossa chuva aqui no sul é toda da transpiração da floresta. Mas isso, se tu olhar o mapa, o mapa mundo de qualquer globo, tu vai ver que não tem sentido isso. A maioria do planeta é oceano. Quem regula o clima do planeta são os oceanos. São os oceanos. Então o que a gente faz aqui não vai mudar muito o clima. Então a Amazônia estaria ali de novo depois de 20 anos. Porque a Amazônia existe por causa da chuva. E não a chuva existe por causa da Amazônia. Então, essa coisa que nós mudamos o clima e tal, isso não é verdade. Mas a gente tem que se preocupar. A gente muda microclimas, né? Tipo, a cidade de São Paulo é um inferno por causa da gente, mas é muito local. Tô falando, pensando em globalmente, né? Sim. Agora, a gente tem que se preocupar com a mudança climática, sim. Mas a mudança climática que acontece. Então a gente tem que saber, por exemplo, se a gente está aumentando o clima, por exemplo, daqui a 100 anos vai aumentar 10 graus. Isso é preocupante. Vai aumentar vai derreter as geleiras. Isso é preocupante. Mas a gente tem que ter claro que não é porque a gente usa combustível fóssil. Por exemplo, uma grande falácia que acontece é a questão do carro elétrico. Tu vê a indústria automobilística falando, carro elétrico é limpo. Como é que vai gerar energia? Pois é. Bom, no nosso caso aqui, nem se fala, né? Os processos de geração de energia joga metais, hoje eu estava dando uma aula sobre isso, como o nosso processo de geração de energia joga metais pesados na nossa mesa, né? Com a nossa comida. Você pega o rio Araranguá, por exemplo, é dali que sai a água para irrigar as canchas de arroz. E daí tem alguns afluentes que trazem águas poluídas, uma sopa de metais pesados, por assim dizer, né? Dos rejeitos das minas. Isso está se referindo à termoelétrica, mas tem uma outra geração de energia elétrica tão ruim quanto, que é a hidrelétrica. Porque a hidrelétrica, além de poluição ambiental, tem uma questão muito problemática, questão social. Que ela desaloja pessoas, não paga pessoas. A energia solar é muito cara e as placas têm metal pesado que depois vão para o ambiente. Então esse negócio, energia elétrica é energia limpa. Energia limpa também é falácia, né? Bom, entre os nossos temas aqui que foram abordados no projeto A Ciência do Fim do Mundo, professor Felipe, além daqueles que foram comentados aqui, né, falava-se de doenças altamente contagiosas, a possibilidade de vírus muito perigosos, por assim dizer. Doenças altamente contagiosas. Hoje a situação é mais complicada devido imagina, uma doença em qualquer parte do mundo, nesse mundo globalizado, ela consegue se espalhar rapidamente, né? E isso é um problema, a professora de história pode falar melhor, a guerra química e a guerra biológica, né? Que são usados como armas de guerra, né? Então, mas esses vírus que matam rápido também são considerados vírus, as doenças burras, né? Porque elas não conseguem se espalhar, porque elas matam muito rápido, eles não conseguem contagiar grandes grupos, né? É como se fosse a peste negra da Idade Média, né? A gripe, por exemplo, né? Ela não mata tanto, mas vírus como o ebola, por exemplo, antrax, chegam a matar 90% das pessoas, né, atingidas. Esses não têm uma capacidade tão grande de se espalhar justamente por isso, que mata muito rápido. E justamente por isso que não chegaram aqui, né? Não chegaram aqui, né? Mas esses que são feitos em laboratórios, eles são feitos para aquilo que os cientistas querem que eles façam, né? Então, se eles querem uma precisão cirúrgica. Se eles querem que um vírus ou uma bactéria, sei lá, o caso do ebola é eu não me esqueci o que é ebola, mas se eles querem que diminua... É um vírus, né? Não, acho que é um... faltou um professor de biologia, né? Faltou um professor. É um vibrião, acho. Eu não lembro. Mas vamos imaginar, então, se eles querem que acabe com uma população inteira muito rapidamente, eles conseguem fazer isso geneticamente. Então, pode ser que não existam esses vírus naturalmente, mas o perigo de uma guerra química, uma guerra biológica existe e tem armas, né? Por exemplo, uma questão que aconteceu há pouco tempo atrás foi o antrax.
Não sei se você lembra que eles mandaram em envelopes, né? Para as pessoas. O antrax foi criado em laboratório para ser uma arma de guerra. E tem muito disso guardado ainda da época da Guerra Fria. Não, é interessante que a primeira arma de guerra foi justamente com os nossos maias, né? Com os nossos pré-colombianos. É o vírus da gripe. Sim, que essas pessoas nativas aqui da América não conheciam. E que muitos destes nativos aqui morreram por causa da gripe, trazida pelos espanhóis. É isso que explica como é que um pequeno grupo de espanhol conseguiu dominar uma população inteira. Uma população gigantesca. Gigantesca. Com estratégias de guerra totalmente evoluídas, entre aspas. Bom, além disso, tem se falado muito, por exemplo, em mudança de polos magnéticos, que é algo que acontece gradualmente. Dificilmente aconteceria uma mudança de polos tão rápida que nós não pudéssemos ver, né? Mudanças a precessão dos equinócios também pode causar mudanças climáticas. O maior perigo disso é mudar teu signo, né? O meu signo já mudou. Eu nasci, cresci libriano e agora descobri que o sol estava em virgem quando eu nasci. Então, isso é uma má notícia para a maioria das pessoas. Eu fiquei numa situação muito difícil. Eu sempre pensei que fosse libriano. Usei o programa do... Tu viu Nelson Rubens, Estelário. Né? Nelson Rubens, tu assistia, sempre só escutava eu pensava que era Libra, e agora descobri que sou virgem, tem que recomeçar tudo, remar tudo novamente. Mas sabe qual é o problema, Adriano? A maioria das pessoas... Vou mudar minha personalidade. A maioria das pessoas, ela é um signo na frente. Então, esse foi o programa Café com Ciência, nosso programa vai ficando por aqui, nós voltamos em 2013 se o mundo não acabar, né? Você pode acessar o nosso programa no YouTube, é só procurar pelo canal do projeto, no canal Ondas da Ciência, né? Anote aí, Ondas da Ciência, ou na nossa fanpage no Facebook, também Ondas da Ciência, é o projeto. Você encontra os vídeos do programa Café com Ciência, por enquanto só tem um, né? Então acesse no YouTube ou no Facebook e deixe seu comentário, protesto ou uma pergunta sobre os temas tratados, né? E nós aqui, os professores participantes, os colegas, teremos o maior prazer em responder. Um abraço a todos e até a próxima.